João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não sabeis agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavaras os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de se lavar, senão os pés. Porquanto Porquanto todo o corpo está limpo. Ora, vós está limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou a veste e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais, ó mestre, e vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão, preste atenção, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele mais amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta quem é a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: É aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. O, então disse Jesus: O que tu pretende fazer, faze depressa. Então, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu que a fim lhe dissera, porque a fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, não podeis ir. Novo mandamento eu vos dou: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pedro é avisado. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde eu vou, não podes me seguir. Agora mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Porque por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, o que está acontecendo aqui, senhoras e senhores? Jesus queria dar uma missão, uma lição nos discípulos dele, porque ele queria entregar Judas como o traidor, como a pessoa que não submetia a ele. Então ele vai dizer para os discípulos dele assim: olha só, se eu sou maior do que você, olha só, Deus é maior do que mim, do que eu, porque ele me enviou, e eu sou maior do que vocês, porque eu estou enviando vocês. Então, se eu estou aqui lavando o pé de vocês,
e vocês são menores do que eu, significa que eu sendo mestre fazendo isso, vocês devem fazer também. E por que Jesus estava querendo que os discípulos lavassem os pés uns dos outros, assim como ele estava lavando os pés dos discípulos? Porque ele queria mostrar para os discípulos ali, com aquela atitude, com aquela atividade, que Judas não era um verdadeiro discípulo dele, que Judas era um traidor. Por quê? Porque Judas não era servo de Jesus, Judas não era um verdadeiro discípulo de Jesus. Judas era apenas um infiltrado para entregar o movimento de Jesus. Judas, de fato, era servo do sumo sacerdote, né? Aquele que Pedro cortou a orelha quando ele veio prender Jesus. Certo? Então, Jesus está dando essa lição aqui para mostrar para os discípulos que Judas não é confiável, que ele não é da tropa, que ele não é do time. Por quê? Porque Judas, por não ser discípulo de Jesus, não ser seguidor de Jesus, não se submeter a Jesus, ele seria o único ali que não iria lavar o pé de ninguém, certo? Então, ele vai dizer para os discípulos dele: se eu que sou mestre de vocês estou fazendo isso, se vocês, né, se eu que sou mestre de vocês estou fazendo isso, então vocês que são discípulos, vocês têm que fazer também, porque aquele que faz a minha vontade está fazendo a vontade do meu Pai, e aquele que me recebe está recebendo aquele que me enviou, certo? Aí ele vai dizer que Judas é o traidor justamente porque Judas vai levantar o calcanhar contra ele. Por que ele diz que Judas é o traidor e vai levantar o calcanhar contra ele? Porque lá no texto de Gênesis, o autor vai dizer, senhoras e senhores, que Deus coloca inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da mulher aqui, a descendência da serpente aqui, certo? É Jesus e os seus discípulos. Por quê? Porque a descendência da rebeldia, a descendência de que quer mudar a ordem e a lei do povo judeu, certo? E a descendência da mulher aqui é a descendência de Judas, é a descendência dos fariseus, da população de Jerusalém, que segue a lei e a tradição judaica para sacrifício de animais para perdão dos pecados, a lei do sábado, etc. e tal, né? Aí o texto de Gênesis vai dizer o quê? Que a descendência da serpente vai picar o calcanhar da descendência da mulher e a descendência da mulher vai pisar sobre a cabeça da serpente. Então, por isso que Jesus está dizendo que Judas aqui vai pisar, vai levantar o calcanhar contra ele. Por quê? Porque ele, Jesus, como o próprio João diz, que Satanás, o diabo, a serpente é a mesma coisa, ele é descendência de Satanás, ele é o próprio Satanás, ele é o próprio diabo. Então ele vai picar o calcanhar, né? Ou seja, causar a briga com o pessoal de Jerusalém que descende da mulher, né, que são os escribas, fariseus, sacerdotes, o povo de Jerusalém, né? E esse povo vai pisar sobre a cabeça dele. Certo? Aí ele vai dizer que Jesus senta então na mesa, né? Vai lá conversar com os discípulos dele. O texto vai dizer que Jesus está muito angustiado, está triste, né? Aí um dos discípulos dele deita a cabeça no peito de Jesus. Jesus pergunta para Jesus quem é que vai trair ele, né? Aí Jesus vai dizer: aquele que eu dei o pedaço de pão vai ser aquele que vai me trair, né? Aí o texto vai dizer que Jesus pega, dá o pedaço de pão para Judas, né? Aí o texto vai dizer que imediatamente, assim que pega o pedaço de pão, né? Molha o pedaço de pão e dá para Judas, né? Aí o texto vai dizer que assim que Judas dá a primeira mordida, imediatamente Satanás entra nele, ou seja, Jesus entra nele, porque Jesus aqui é o próprio Satanás, né? O texto vai chamar ele de Jesus e de Satanás, né? Então, quando ele dá a primeira mordida, Satanás já entra nele, ou seja, Jesus já entra nele para brigar com ele, né? E diz para ele: o que você pretende fazer, você faz depressa, ou seja, se você pretende. Aí Judas vai dizer, né? Jesus vai dizer: o que você pretende fazer, você faz depressa. Se você for me entregar para as autoridades, você me entrega depressa. Se você for me matar, me mata depressa, né? Aí o texto vai dizer que nenhum daqueles discípulos que estavam ali entenderam nada, né? Porque como Judas andava com a bolsa, né? Vendo Jesus entrar nele, brigando com ele, achava que Jesus estava brigando com ele porque queria pegar dele a bolsa, né? Porque achava que Jesus estava brigando com ele para pegar as moedas que estavam na bolsa de Judas para dar para os pobres que eram os discípulos de Jesus ou mandar Judas comprar alguma coisa. Aí o texto vai dizer que Judas pega, né? Após ter comido o pão e Jesus ter pulado nele, Judas pega e sai vazado, sai correndo. Aí Jesus pega e estabelece um novo mandamento entre eles. Jesus vai dizer para eles: vou dizer para vocês uma coisa que eu disse para os judeus: para onde eu vou vocês não podem ir, mas para que todas as pessoas reconheçam vocês como meu discípulo, eu vou deixar para vocês aqui um novo mandamento. Esse novo mandamento é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Não é que eles devam amar o estrangeiro, mas sim amar uns aos outros dentro daquele grupo fechado ali. Justamente por quê? Porque nos momentos anteriores lá, Jesus comprovou, né,
que havia pessoas dentro do movimento dele que não amavam os discípulos dele, que era quem? Que era inimigo dele, que era quem? Que era a descendência da mulher da qual Judas fazia parte. Então ele estabelece um novo mandamento entre os discípulos dele, que é para eles amarem uns aos outros, porque amando uns aos outros, não tendo briga entre eles, lavando o pé um dos outros, né? Que as pessoas de fora possam reconhecer eles então como discípulos de Jesus, pelo fato de eles amarem uns aos outros, ou seja, estar como um grupo fechado, unido. Certo, senhoras e senhores? Então, Jesus não dá essa lição de humildade aqui, né? Não é para mostrar que ele era humilde, etc. e tal. Ele dá essa lição de humildade aqui, segundo o autor do texto, né? Para os discípulos dele, porque ele queria mostrar para os discípulos dele que o traidor era Judas, por quê? Porque Judas não submetia a ele. Porque mesmo ele sendo mestre, estando lavando os pés dos discípulos, Judas não iria lavar os pés dos discípulos dele, porque Judas era inimigo dos discípulos dele, não fechava com eles. E por isso ele não era seguidor de Jesus, ele era traidor de Jesus. Por quê? Porque eles, tendo Jesus como mestre, ele deveria lavar os pés dos outros discípulos, assim como os discípulos estavam fazendo, lavando o pé um dos outros lá para repetir o que Jesus fez. Porque como Jesus disse para eles, né, se vocês me veem como mestre, como Senhor, vocês estão fazendo bem, vocês são bem-aventurados. Então, ou seja, vocês têm que fazer o que eu quero, porque eu estou acima de vocês, e eu tenho que fazer o que meu Pai quer, porque Ele está acima de mim. Então, a lição de humildade de Jesus é uma falsa lição de humildade, né? É apenas uma atividade ali para poder entregar para os discípulos Judas como não sendo submisso dele, né? Por quê? Porque Judas jamais submeteria a lavar os pés dos discípulos dele. Né? Justamente por quê? Porque Judas era inimigo do movimento de Jesus. Né? Por quê? Porque Judas pertencia à descendência da mulher, que era descendência que queria preservar pela lei a tradição antiga, a aliança antiga, né? Respeitando a lei do sábado, honrando pai e mãe, né? E não só isso, né? Sacrificando animais para perdão dos pecados, né? Que foi a única condição que Deus deixou para eles continuarem a aliança deles com Deus. Né? Então, ou seja, ele era inimigo de Jesus, ele era traidor porque ele era inimigo de Jesus, ele não submetia a Jesus. Né? Não queria seguir o movimento de Jesus. Né? Então Jesus faz esse negócio no banquete aqui para expor ele. Né? Ou seja, Judas não está lavando o pé de vocês, né? Como eu estou mandando, por quê? Porque ele é o traidor, ele é o traidor, né? Ele é contra nós. Então, é isso, senhoras e senhores. Né?